Esse vídeo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Oi pessoal, muito prazer. Para quem eu não conheço, para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Portela, eu sou artista orientadora de teatro do Programa Vocacional da equipe Leste 4. Este é o nosso 10º encontro. Se você quiser acompanhar os anteriores, eles sempre acompanham a descrição do vídeo. Eu te convido a ocupar esse espaço comigo. Nessa orientação, eu pensei em trazer e compartilhar um pouquinho sobre uma construção dramatúrgica. A gente chama de dramaturgia o texto que a gente utiliza no teatro. E também, principalmente pensando porque tem um profissional, o dramaturgo, que elabora essa escrita, essa proposta de texto, essa proposta de cena, essa proposta de história. Quando surgiu essa figura do dramaturgo, ele era um crítico. Então ele exercia aquele olhar de orientar a cena, mas num olhar de interferência. Ele não fica necessariamente rendido ao processo dos atores. Isso vai muito de dramaturgo para dramaturgo. Volto a dizer, é uma parte fundamental, é legal, até por isso que nesse encontro eu resolvi fazer um pouquinho fora do Teatro Sótão. Quem me acompanha sabe que eu construí esse projeto e inclusive ele está aqui em cima. Então se vocês ouvirem barulhos X ou um gato entrando aqui do nada também pode acontecer, é porque eu estou dentro da minha casa mesmo. Dentro dessa construção de cena, como que nós podemos organizar, de contar uma história, de elaborar um texto para o teatro? Vamos lá. Nesse nosso pequeno cenário de objetos, eu vou tentar explicar como um texto cênico ele pode ser elaborado. O mais importante é lembrar que a gente tem uma mensagem, a gente tem uma história. E essa história ela aparece no prólogo. Eu escolhi o envelope para representar esse prólogo, porque quando surgiu, o prólogo ele apresentava a história antes do coro, antes dos músicos, antes dos atores. Então ele é uma forma de nortear quem está assistindo, desde que o teatro está começando, a que história é essa que você vai assistir. Então o prólogo é essa abertura. Depois nós temos a figura do protagonista. O protagonista é a pessoa que vai defender um objetivo dentro dessa história. Então, ele é o responsável por concluir, por finalizar um objetivo. Precisa chegar de A a B. O protagonista, ele precisa concluir esse objetivo. Só que para a história ficar interessante, porque não é possível, né? Duvido que na sua vida seja assim, tudo você consegue, a gente consegue simplesmente se jogar e concluir todos os objetivos. Não, porque o interessante é o quê? O conflito, que eu inclusive abordo no 3º encontro, na 3ª orientação eu abordo de um jeito mais cênico. Te convido a ver se você quiser. Nesse caso, eu vou representar através do boleto esse conflito. Para esse protagonista chegar de A a B, esse boleto representa o conflito que vai barrar ele ou vai impedi-lo de concluir esse objetivo. Automaticamente, ele se torna um antagonista. Esse antagonista vai atrapalhar o nosso protagonista. E é essa a função dele. E ouso dizer que os antagonistas, por vezes, são muito mais interessantes que os protagonistas. E temos o nosso clímax. Porque depois de muito conflito com esse antagonista, em algum momento, tudo isso que foi falado, citado, debatido, essa guerra, essa lavação de roupa suja, em algum momento da história isso precisa chegar num ápice insuportável ao ponto de ser concluído essa história. Será que esse protagonista chegou de fato nesse objetivo? Será que ele não chegou? Será que esse antagonista conseguiu impedir ele? Então, o que é muito interessante é quando no final a gente consegue completamente subverter essa lógica e pensar o que significa essa história que a gente está contando. O que significa dentro dessa representação, dentro dessa linguagem, desses símbolos que a gente trouxe, que história é essa? Esse é só um exemplo de um processo dramatúrgico, mas existem muitos outros. Todos eles são autênticos e todos eles são importantes enquanto uma investigação de como criar e
quando se dá na relação desses profissionais do teatro essa dramaturgia, seja através do ator, seja através de uma história, seja através de um ensaio. Então essa troca, e são muitos os estímulos, fornecem um material de dramaturgia. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria reforçar que na semana que vem, no dia 3, nós teremos uma live no nosso canal. Então, por favor, acompanhe as nossas redes. Todos nós, educadores da Leste 4, estaremos lá.